Sejam bem-vindos a mais novo vídeo do canal Nexus Tech. Hoje vamos falar um pouco sobre a Skunk Works e a Área 51, nós dizemos que é sinônimo da engenharia do impossível. Por que engenharia do impossível? Porque são projetos tão avançados que as pessoas não acreditam que existem. Por isso que se diz de engenharia do impossível. Uma engenharia absurda para a maioria das pessoas. Antes de falar da Skunk Works, tenho que falar um pouco sobre a Área 51. O que é a Área 51? É um local altamente secreto e vigiado dos Estados Unidos, nos quais são testados os protótipos mais avançados da Skunk Works. Muitos protótipos são testados lá. Por isso que é possível que ela possa fazer tantos projetos incríveis. Porque ela tem onde testar um local que é totalmente isolado do resto do mundo. Continuando o vídeo, vamos falar um pouco sobre a Skunk Works. Só que antes disso, não se esqueça, mais uma vez, curta, comente e compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a Skunk Works. Skunk Works é pseudônimo oficial da divisão de Programas de Desenvolvimento Avançado da Lockheed Martin. É considerada a empresa de engenharia aeroespacial mais prestigiada e secreta do mundo, responsável por marcos que definiram a aviação moderna. Foi fundada em 1943 por Clarence Kelly Johnson. A Skunk Works opera sob uma filosofia radicalmente diferente. Primeiro, trabalham com equipes pequenas e elite, engenheiros altamente qualificados. Segundo, os projetos são selecionados e são feitos completamente em sigilo, em instalações isoladas da Lockheed. Inicialmente em Burbank, depois e atualmente em Palmdale, Califórnia. A velocidade. A velocidade de projeto para protótipo. O primeiro jato americano que o governo americano pediu para ser projetado, o XP-80, foi projetado e construído em apenas 143 dias do projeto para o primeiro protótipo. Em cima disso, a gente vai conhecer os projetos da Skunk Works. A partir dos projetos, a gente vai vendo a evolução e o que eles criaram, ajudaram a criar em engenharia aeroespacial. Peraí, P-38, um avião turbo-hélice da Segunda Guerra Mundial. Por que ele está aqui? Porque é o início. Imagina, quem projetou foi o Clarence Kelly Johnson. Lembra? Clarence Kelly Johnson. Durante o projeto do P-38, ele imaginou criar a Skunk Works, uma divisão isolada da Lockheed, para projetos extremamente avançados. Então, tinha que ser em absoluto segredo. Detalhes, o P-38, o que ele tinha de tão extraordinário? Primeiro, ele tinha duas caudas, com dois lemes de direção, e dois motores, para ter mais potência, para ter mais velocidade, e é um caça altamente versátil. Funcionava como bombardeiro, como caça, como avião noturno também. Detalhe, ele tinha leme duplo, trem de pouso triplo, nenhum avião tinha, ele foi um dos primeiros, e supera os 640 km por hora em voo. Durante o projeto, o Kelly imaginou a Skunk Works. No final do projeto, ele já praticamente criou a Skunk Works e ajudou ele a melhorar algumas coisas do P-38. E o primeiro projeto da Skunk Works surge na era dos pioneiros, entre os anos 40 e 50. Nessa fase, sob comando de Kelly Johnson, a divisão focou em jatos de primeira geração, interceptadores de alta performance. O F-80 voou em 1945. Primeiro avião a jato americano, o F-80. Depois veio o F-94 em 1950. Ele tinha o que era de diferente além do jato? O pós-combustor, o equipamento que faz com que a turbina gere mais potência instantânea, consequentemente aceleração maior. E já transportava um radar para detectar os adversários. Isso na era dos pioneiros. E também na era dos pioneiros temos o F-104, que é um míssil com piloto. Parece um míssil, porque a asa é esse pouquinho. Primeiro avião, em 1954, que atingiu 2.200 km por hora em voo. Ele voava já ao dobro da velocidade do som, 2.200 km por hora. Vamos a
Parte 3. A Era da Espionagem e Velocidade entre 40 e 50. Começamos com o 2. A Skunk Works aproveitou a fuselagem do F-104 e aumentou as asas para criar o 2, que é um avião espião que voava a 70 mil pés, isto é, na estratosfera, usado inicialmente como avião espião. Por incrível que pareça, ele ainda continua voando, fazendo pesquisas e outras finalidades, mas ele inicialmente nasceu como espião. E temos aí também o SR-71, o Blackbird, pássaro negro, em 1966. O que ele tinha? Um motor turbo ramjet, que o fazia atingir 3.000 km por hora, mais que 3.000 km por hora. A estrutura dele combinava titânio na fuselagem e quartzo no visor, nos entre aspas, vidros, porque vidro não aguenta a velocidade. Devido à velocidade ele esquenta muito e não aguenta. E teve que ser feito com quartzo. E iniciamos a era stealth, a era dos aviões invisíveis, a revolução da invisibilidade ao radar. Começamos com F-117. Ele voa, se torna operacional em 1983. Principal característica? Stealth. Capacidade de ser invisível ao radar. Stealth. Ele tinha esse formato e combinado com a tinta diferenciada, fazia com que ele fosse mais difícil de ser detectado e todo o armamento era embutido. Não ficava visível, todo embutido no corpo do avião. E chegamos em 2005. Atinge a capacidade operacional o F-22, o caça de quinta geração, extremamente avançado, e ele é chamado avião para superioridade aérea, com equipamentos e mísseis, e o jato com sopro dirigido. Quer dizer, você pode controlar a posição, controla o jato, a saída do ar do jato, acompanha o que o piloto comanda. Temos também na era stealth também o F-35, também stealth. Em 2015 o primeiro modelo se torna operacional. Foram pensados em 3 modelos: 1, decolagem convencional; 2, decolagem com uso de menos pista; e o terceiro, decolagem vertical, decola e pousa semelhante a um helicóptero e capacidade de pairar semelhante a um helicóptero. Essas 3 versões, um avião também multiuso, pode ser caça, pode ser bombardeiro, pode ser interceptador, pode ser várias coisas. E vamos à quinta parte do vídeo. Os projetos do século XXI e status de 2026. São projetos de UAVs, quer dizer, veículos não tripulados, voos hipersônicos e a 6ª geração. Começamos com RQ-170. 2006 ele é visto. Ele é um drone, é stealth, também chamado de besta de Kandahar, porque foi localizado em Kandahar. Temos também o X-59. A ideia dele, projeto para fazer com que atinja a velocidade supersônica sem fazer barulho. Voo supersônico silencioso. Teste de voos críticos em 2026. 2026 acontece, ainda está em teste. Projeto, e também temos o Vectis. É um drone stealth, quer dizer, invisível, e autônomo, inteligência artificial embarcada. Ele voa sozinho. E todos os seus sensores e equipamentos embutidos dentro das fuselagens, para ser mais difícil ser detectado no radar. E o SR-72. Por que SR-72? Porque é a evolução do Blackbird SR-71. Qual a grande característica do Blackbird? A velocidade de 3.000 km por hora. Pois esse, o SR-72, a principal característica dele, velocidade acima de 6.000 km por hora, que nós chamamos de velocidade hipersônica. 6 vezes a velocidade do som. Enquanto o SR-71 eram 3 vezes a velocidade do som, o SR-72 é acima de 6 vezes, acima de 6.000 km por hora. Temos também um projeto de uma aeronave de reabastecimento aéreo, aí caracterizado, está em projeto, teoricamente abastecendo 2 F-35, e é um drone, né? Não tem piloto. É um drone de reabastecimento aéreo. E para finalizar, esse extra, o X-44. Não se tornou F, o X-44 Manta, quer dizer, um avião baseado no F-22, porém sem lemes de direção, sem cauda, e um sistema de turbina
um impulso vetorial de vários eixos. Para cima são eixos separados para cada saída de motor, que pode direcionar para horizontal, para vertical, para qualquer posição, permitindo manobras impossíveis para os demais aviões. E aí, interessante? E o que esperar dessa empresa, Skunk Works? O céu não é o limite para essa empresa. Sempre criando. Tem outros projetos que nós sequer sabemos que existem, mas ela tem vários projetos. Sempre lembrando, curta, comente e compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos